o mais importante é ser do que o fazer para Deus. Vou ler aqui um texto da palavra de Deus que está no livro segundo escreveu Mateus, capítulo 7, versículo 21 e 26, que diz assim: Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Ainda vou ler o versículo 23 que diz assim, Jesus respondendo, então lhe direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai vós de mim, os que praticais a iniquidade. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Nós estamos aqui diante de um texto que nem precisa de muita explicação. Você já entendeu o tema da mensagem e a mensagem pelo texto lido aqui neste momento. Mas vou aqui abrir um parênteses para pedir você que assista os outros vídeos que nós temos gravados aí no canal, principalmente os vídeos sobre o arrebatamento da igreja, sobre escatologia, que são os vídeos que falam muito para nós, porque nós estamos vivendo os últimos dias da face da terra. Há aqueles que não acreditam, que criticam, que zombam e que até ofendem nos seus comentários a respeito dos vídeos que gravamos, mas uma coisa eu vou dizer, não vão poder negar, porque o dia do Senhor vai chegar e todos que creem e não creem vão ter que se dobrar diante de Jesus Cristo e dizer que Ele é o Senhor, crendo ou não, indo para o céu ou indo para o inferno, todos se dobrarão diante do Senhor Jesus Cristo para dizer que Ele é o Senhor. E agradeço àqueles que têm assistido às mensagens do Espírito Santo para o seu coração, porque essas mensagens não são minhas, são mensagens do Espírito Santo que Ele coloca no meu coração para transmitir às pessoas, porque Ele sabe das necessidades pessoais de cada um. E essas mensagens são pregadas depois de oração, depois de pedir a Deus a mensagem para ser gravada para as pessoas que nos assistem. E eu não estou aqui para me apresentar, não estou aqui para a mídia, não estou aqui para aplauso, para a plateia, não. Estou aqui para levar uma mensagem verdadeira de Jesus Cristo para o seu coração, uma mensagem da palavra de Deus para o seu coração, para a sua vida. E o meu propósito aqui é alcançar as pessoas para Jesus. Tanto aquelas que ainda não tiveram uma experiência pessoal de salvação com Jesus, quanto aquelas que já estão na igreja, mas que ainda não entenderam o propósito da salvação, e também aquelas que entenderam, mas estão fracas na fé e precisam ser edificadas na palavra de Deus. Esta é a palavra para você neste momento. E agora eu quero voltar à mensagem do texto de hoje, que diz que o mais importante não é o fazermos para Deus, é o sermos em Deus. Tem muitas pessoas que estão preocupadas em fazer tanta coisa para Deus, que estão preocupadas em realizar, algumas com o objetivo correto, outros com propósitos espúrios, com propósito que não agradam a Deus, alguns para realmente ser vasos nas mãos de Deus para as vidas e outros para até para lucrar financeiramente. Mas o importante nesta palavra que vou transmitir hoje é que você pare, pense, examine o seu coração, veja como está a sua vida diante de Deus, porque a qualquer momento nós podemos ser chamados à presença de Deus, seja pelo arrebatamento ou pela chamada individual, pela morte. Todos nós haveremos de ser chamados um dia. Um dia nós seremos chamados para a eternidade. E como está a nossa vida diante de Deus?
para aqueles que estão em Cristo Jesus, estão seguros, porque a Bíblia diz que não há nenhuma condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Porque quem está em Cristo Jesus tem o seu nome escrito no livro da vida, está selado com o Espírito Santo para o dia da redenção, e ele vai ouvir o chamado de Deus para morar na eternidade com ele, mas ele também vive uma vida de dedicação, de consagração, de relacionamento, de comunhão com Deus, porque ele anda nas pegadas de Jesus, pegadas do amor de Jesus, pegadas de santidade, pegadas de fidelidade, pegadas realmente de comunhão com o Senhor Jesus. Ele anda na presença de Deus. Aqueles que estão vivendo assim estão garantidos diante do Senhor dos Exércitos. Porque se você foi salvo, você tem todas essas qualidades, porque a sua nova natureza te leva a viver a natureza de Cristo. E eu quero voltar aqui ao texto dizendo, o mais importante não é o fazer para Deus, é o ser para Deus. Aqui nós vemos essas pessoas chegando no dia do Senhor, no dia em que o Senhor as chamou, e elas disseram, Senhor, por que nós não podemos morar contigo, não podemos estar contigo eternamente? E o Senhor lhe responde, porque nunca conheceu essas pessoas, porque elas viviam uma vida irregular, uma vida no pecado, uma vida sem transformação, uma vida sem salvação, uma vida sem comunhão com Cristo, uma vida sem relacionamento com Deus, uma vida sem realmente estar na presença de Deus. Então Jesus respondeu para elas, porque elas continuavam na velha vida, vivendo da mesma forma, mesmo pensando que estavam na sua presença. Não basta apenas estar na igreja, congregando, participando, realmente andando com o povo de Deus. Eu abro outro parênteses aqui para dizer, alguém disse para mim no comentário que congregar não é participar de uma igreja, não é estar congregando em uma igreja de pedra. Eu não estou falando de igreja de pedra, a igreja somos nós, mas essa igreja que somos nós, o corpo de Cristo, precisa congregar, porque sem congregar ela está fora do projeto de Deus. Então precisa congregar, para quê? Para ter comunhão, para ter participação, para ter convivência, para andar junto com o povo de Deus. Então, aquele que não entendeu assim é porque não conhece um pouquinho do grego também. O verbo grego para congregar quer dizer participar, estar junto, estar vivendo junto. É isso que significa o verbo grego. Se você não conhece, procura saber o verbo congregar no grego, que a palavra de Deus no Novo Testamento foi escrita no grego. O Velho foi escrito no hebraico e o Novo Testamento foi escrito no grego. Então procura conhecer um pouquinho também do original grego para poder entender a palavra de Deus. Então, meus queridos, precisamos congregar, porque este é o mandamento de Deus na sua palavra e bem explicitamente em Hebreus 10, 25, e também todo o livro de Atos nós vemos o povo congregando, não importa onde, seja dentro de uma casa, seja na rua, debaixo de uma árvore, aonde for, mas está congregando e tem seu líder espiritual, porque todo mundo precisa do líder espiritual chamado, ungido por Deus, escolhido por Deus para guiar o seu povo. Foi assim em toda a Bíblia e será assim até Jesus voltar. Então, não basta fazer para Deus, é preciso ser de Deus. E as pessoas, às vezes, pelo simples fato de congregar numa igreja, de estar numa igreja, de participar de uma igreja, acha que está resolvido o problema dela. Pelo fato de pertencer a uma religião, acha que está resolvido o problema dela. Não. O que resolve a nossa vida é nascer espiritualmente. Na verdade, eu te digo que todo aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João 3,3, Atos 3,19 diz, arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venha o tempo de refrigério pela presença do Senhor. O que importa é você ser de Cristo, é você estar em Cristo, é você ser convertido. O que é converter? É mudar de posição. Todo ser humano espiritualmente está de cabeça para baixo e quando ele se converte, ele levanta a cabeça para Deus. Isso é converter. Converter não é simplesmente mudar de religião, é mudar de posição.
E isso é o converter perante a palavra de Deus. É preciso conhecer o que diz a palavra do Senhor. Portanto, é preciso estar convertido para que possamos fazer o que Deus quer que façamos. Se nós invertermos a ordem aí das coisas, não vai funcionar. Primeiro precisamos nos converter, ser de Deus, para depois fazermos para Deus. Não basta estar na igreja. As igrejas hoje estão barrotadas de pessoas. Hoje o cristianismo cresceu muito no mundo e no Brasil principalmente. No Brasil hoje nós somos aí aproximadamente, ou até mais um pouquinho, mais de 40% dos evangélicos, né? O povo evangélico é mais de 40%. Aqueles que se diz cristão está aí na casa dos 90%, talvez por cento. Mas o povo evangélico está aí na casa dos 40% ou mais um pouquinho de 40%. Tem crescido, as igrejas estão lotadas, mas tem muita gente dentro da igreja que não tem experiência de transformação, não tem experiência de salvação, não tem experiência com Cristo. Não vai valer nada essas coisas para você quando Jesus te chamar. Não vai valer nada. Nós precisamos estar salvo, é ser discípulo de Jesus Cristo, é estar na presença de Deus, é isso que nós precisamos, porque é isso que vai nos garantir a eternidade com Deus. Muita gente está na igreja fazendo muita coisa certa, até pregando, cantando, até gente famosa dentro da igreja, mas que não foi salvo ainda. Aliás, aqueles que são famosos, que agem como artista, que agem como pessoas importantes, esses eu tenho minhas dúvidas sobre a salvação deles, apesar que a salvação pertence a Deus. Mas, pelo fruto conhecereis a árvore, diz a palavra do Senhor. Portanto, o caminho para o céu é estreito. Diz aqui, logo aqui no contexto, aqui do texto que li, entrai pela porta estreita. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. São poucos? Não, são muitos que entram por ela, por essa porta larga, e andam por esse caminho largo. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que entram por ela, o que acertam com essa porta. Portanto, é preciso nós estarmos com o nosso coração rendido ao Senhor Jesus, com a nossa mente cheia da palavra de Deus, com a nossa alma gozando da alegria da salvação, alegria do Espírito Santo, porque aqueles que são de Cristo têm a fé viva em Cristo. Eles vivem a palavra de Deus, eles vivem a mensagem de Deus. Portanto, é preciso termos uma vida aos pés do Senhor. Não basta estar dentro da igreja, não basta ficarmos na igreja, não basta estarmos servindo a igreja, precisamos servir a Cristo. Esta é a palavra de Deus curta e rápida para o seu coração, porque o seu nome precisa estar escrito no livro da vida. Você precisa ter se convertido, seu nome escrito no livro da vida, ter sido selado com o Espírito Santo e ter a convicção no seu coração da sua transformação em Cristo. É preciso passar pela metanoia, a transformação da alma, a semelhança da metamorfose que você conhece, que é a lagarta sendo transformada em borboleta. Teria muito para explicar isso aí, mas vamos ficar por aqui. Deus abençoe você. Assista os demais vídeos. Assista os vídeos do arrebatamento, da grande tribulação, os vídeos que tem para trás, porque vai ajudar muito você. Tem muitos vídeos aí gravados para ajudar você. Deus abençoe grandemente. E eu estarei orando por você. Esteja também orando por mim, você, servo de Deus, que ama as mensagens do Senhor, ama Jesus. Ore por mim para que Deus possa me usar cada vez mais na sua presença para a glória do seu nome. Deus abençoe e a paz do Senhor Jesus para todos.